Boa noite, igreja. Eu ia pedir para o Gabriel trazer um copinho d'água. E eu sempre olhava os copinhos d'água na frente assim, e falava, esses pastores, pelo amor de Deus, né? Copinho d'água na frente, para quê, né? Tomar água em casa, né? Vai tomar água na igreja, né? Tem um copinho? Aí sim. Mas agora eu entendo por quê. Amém. Glória a Deus. Está feliz? Está aqui essa noite? Amém? Que amém fraquinho, né, pastor? Está feliz por estar aqui? Amém. Amém. Então abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 22. Abra teu coração para aquilo que Deus quer falar a você. Ele não quer falar à igreja, ele quer falar a você. Todos acharam? João 10, a partir do verso 22, fala assim na minha versão. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou, até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse, eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam, não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço, e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Não estou falando aqui agora, nesse momento. Mas por que você está aqui? Qual o propósito da sua vida? Você já se perguntou? Qual o propósito? Por que eu estou aqui? Para que Deus te fez? Você caiu de paraquedas aqui e agora? Quais os talentos que Deus te deu? O que você gosta de fazer? E sem espiritualizar muito, quem é você? Eu fiz um quebra-gelo uma vez na célula, em que cada um devia dizer, tem um pessoal da nossa célula aqui, eles podem confirmar isso, né? E a dinâmica era assim, você falar quem era você. Simples assim. Sem espiritualizar. Quem é você?
Quer um exemplo? Agora o pessoal treme. O pessoal baixa a cabeça. Vai perguntar. Chico, quem é você? Sem espiritualizar. Quem é o Chico? Eu sou pai do Levi, da Ruth, esposo da Érica. Muito bem. Muito bem. Valdeci, quem é você? Eu sou Valdeci, corintiano, trabalho no telhado e Carlos. E tenho 2 filhos. Muito bom, muito bom. Eu lembro que quando a gente fez esse quebra-gelo, muitas pessoas falam assim, e aí? Quem sou eu? É difícil falar de nós mesmos, né? Sem espiritualizar, né? Porque se for espiritualizar, não, eu sou o filho de Deus. Então, Deus me levantou, eu toco no louvor, eu faço. Mas por que você está aqui? A Bíblia fala que Deus te conhece quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Queridos, cada um de nós foi formado e criado e a gente tem um propósito e a gente precisa descobrir isso, sabia? E a minha intenção nessa noite aqui é não fazer com que você saia daqui certo daquilo que Deus tem para a tua vida. Se você sair, amém, glória a Deus. Mas se você sair daqui pelo menos com um desejo no coração de Deus, eu preciso conhecer o propósito que o Senhor tem para a minha vida. O objetivo da mensagem terá sido alcançado. O título da mensagem dessa noite é Atitudes para cumprir a missão. Atitudes para cumprir a missão. No texto que a gente leu, a gente percebe que Jesus tinha um propósito. Deus tinha dado uma missão para ele. Jesus veio e a única preocupação dele era fazer o quê? A vontade do Pai. A única preocupação dele. Ele não estava preocupado se as pessoas iam apedrejar, se as pessoas iam correr atrás dele, se as pessoas iam perseguir, se ele ia ser crucificado. A preocupação dele não era essa. A única preocupação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Mas como identificar esse propósito? E aqui eu tenho 3 atitudes para a gente descobrir. Já viram? Tem um monte de livro aí, fala 7 atitudes para você ficar rico, 15 passos para você emagrecer. Aqui eu tenho 3 atitudes para você descobrir qual o propósito da tua vida. Mas não é uma receita não, viu? Nós somos únicos, Deus tem um propósito para a tua vida. E você vai descobrir esse propósito à medida que você estiver perto do Senhor. Perto dele. No texto que a gente leu, no verso 27, fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Primeira atitude é saber ouvir. Ouvir a voz do Mestre. Primeira atitude, quer saber o propósito de Deus para a tua vida? Ouça. Ouça o Mestre. E ouvir o Mestre é ouvir perto, não é ouvir à distância. É estar perto. Você tem ouvido a Deus? O que Ele tem pedido a você? Como que é teu tempo com Deus? Como que você se relaciona com Ele? A gente vive num tempo em que a gente não quer ouvir. Ou melhor, a gente quer ouvir e seleciona, né? Exatamente. Ah, não, Deus falou com você, você até ouviu, falando, não, mas acho que Deus está falando para outra pessoa, passou aqui, eu captei, é para outro, não é para mim, não. A gente precisa saber e aprender a ouvir a voz de Deus e entender o propósito dele para as nossas vidas. E sabe um outro detalhe? A gente não está ouvindo a voz de Deus porque muitas vezes a gente está preocupado com o final do processo e não com a jornada.
Você ora e fala, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Só que você está querendo saber aonde você vai trabalhar. Você está querendo saber quanto você vai ganhar. Você está querendo saber que carro você vai ter. Você está preocupado com o final do processo. A gente teve um acampamento, não me recordo quantos anos agora, mas em que o Marcos Meia estava falando, e ele estava falando sobre a eternidade. E daí ele falou, a eternidade é muito grande. E o tempo que a gente vive aqui é esse pedacinho. Suponhamos que a eternidade seja isso. A sua vida é isso aqui. Esse pedacinho aqui é a tua vida, dentro dessa eternidade. Você está preocupado, Deus, olha lá no céu, ai que legal, vamos para o céu, tal. Você está olhando para o céu, e está olhando para o céu. E tem gente do seu lado morrendo, sem conhecer Jesus. Mas você está preocupado com o céu. Não que você não tenha que pensar no céu, querido. Mas você precisa pensar e conhecer o propósito de Deus para esse pedacinho aqui. Para esse pedacinho aqui. A gente precisa hoje olhar para diante e ver que Deus ele tem um propósito para a tua vida. Saiba de uma coisa, Deus ele não precisa de você. Deus ele não precisa de você. Onde você estava no dia da criação? Ah, Gabriel, vem cá, eu preciso que você me ajude na criação. Não, não vem cá não, pode ficar aí. Onde você estava, Gabriel, no dia da criação? Deus não precisa de mim, não precisa de você. Mas Deus ele é tão bom que Ele permite você participar daquilo que Ele está fazendo. Ele está fazendo. E Ele permite que você participe disso. Mas a gente está preocupado só lá na frente, né? A gente está preocupado mais com que faculdade eu vou fazer, quanto eu vou ganhar. A obra de Cristo, ela não é para você cumprir amanhã, mas é para você cumprir hoje. É hoje que Ele quer fazer. E a gente, muitas vezes, a gente ouve a Deus da maneira que a gente quer. Deus está falando, mas você não está ouvindo. Ou ouve e fala assim, ah não, eu acho que Deus se enganou. Eu vou te dar 2 exemplos práticos de ouvir a voz de Deus não querendo ouvir. Quem caminha com a gente já há mais tempo, já ouviu essa história, né? Essas 2 histórias, mas sinto muito, vocês vão ouvir de novo, tá? Quem não ouviu vai conhecer. Muito tempo atrás, quando eu comecei a namorar a Priscila, né? A gente estava, e eu começando a caminhada tal de liderança, envolvido, todo espiritual, ai meu Deus, o que o Senhor quer de mim, enfim. E eu estava nessa busca, falando, Deus, fala, tal. Só que eu conheci uma pessoa, aliás, a Pri me falou de uma pessoa que já era amigo dela antes da gente se conhecer. E quando a gente começou a namorar, essa pessoa chegou para a Pri e falou assim, cara, você vai namorar com ele? Depois eu descobri que ele gostava da Pri. É ele que queria, mas eu cheguei na frente. Aí ele chegou e falou, não, esse cara é aproveitador. Esse cara quer só se aproveitar de você e tal. Ele falou um monte de coisa, né? Fez aquela lista. E a Pri, não sei se de forma correta ou não, contou para mim. Automaticamente, a hora que ela falou, eu falei, abençoado. Não foi bem abençoado que eu falei, mas abençoado. Você vai ver. E eu não conhecia ele. Beleza, voltando para o Éder espiritual, eu comecei a buscar Deus. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero falar do teu amor para alguém. Adivinha o que Deus fez? Fala para ele. A Pri veio falar para mim, olha, fulano está passando por umas lutas lá. Vamos lá visitar ele para levar uma palavra para ele.
Eu falei, eu não. Vai pro inferno. Queria destruir meu namoro no começo? Não. Eu falei, Deus, não, escolhe outro, o senhor errou. E Deus começou, não, fala para ele. Eu falei, não vou falar. Não quero falar. Escolhe outro. Tem tanta gente para falar, né? Jesus, aí olha o mundo. Meu Deus, quanta gente indo para o inferno. Deixa esse aí. Esse vai. Mas escolhe outro. Isso no meu coração. Enfim, resumindo a história, eu fui. Aí eu lembro que ele morava uma quadra de trás da Pri. A gente conversou, vamos lá, tal. E daí naquela quadra a gente ia a pé, né? E eu fui da casa da Pri até na casa dele. Tomara que ele não esteja, tomara que ele não esteja, tomara que ele não esteja, tomara que ele não esteja. Ele não está, ele não está, ele não está, ele não está, ele não está. No meu coração. Chegamos lá. Tomara que ele não esteja, tomara que ele não esteja. De novo. Batemos várias vezes. Ele não estava. Eu falei, Deus, eu vim. O senhor mandou, eu vim. Ele não está. Valeu, manda outro. E foi embora. Vibrando no meu coração, porque ele não estava. Porque eu falei, eu não quero falar para esse cara, não. Aí eu tinha compartilhado no meu trabalho com um amigo sobre isso. E daí no outro dia, quando eu fui trabalhar, ele falou assim, e aí, Éder, falou com ele lá? E eu falei, cara, graças a Deus ele não estava. Aí ele falou assim, Éder, cuidado, porque pode ser tarde. Você está comemorando, mas pode ser tarde. Pronto, acabou meu dia. Liguei para a Pri e falei assim, vamos hoje à noite lá. Aí de novo, à noite eu fui. Tomara que ele não esteja, tomara que ele não esteja, tomara que ele não esteja. Batemos pau. Nada. De novo. Nada. Umas 3, 4 vezes. A hora que não tá, vamos embora. Quando eu viro, ele chega. Eu falo, Jesus. Agora vou ter que falar. Resumindo, começamos a compartilhar. E ele chegou para mim, daí a gente falou que a gente tinha ido na noite anterior lá visitar ele e tal. Aí ele falou, que bom que vocês vieram hoje e tal. Sabe o que é? É que ontem à noite eu tentei suicídio. Naquela hora que a gente estava batendo lá, ele estava tentando se matar. Eu falei, caramba. E Deus falou, vai, faz. Enfim, a gente compartilhou do amor de Deus para ele e tal, oramos com ele, ele não aceitou Jesus naquele momento, mas eu acho que a grande lição de Deus foi para mim. E eu falei, cara, eu não posso perder tempo. O mundo aí está morrendo e eu estou comemorando porque eu não gostei que ele falou mal de mim. Mais para frente o tempo passou, entrei na faculdade, o espiritualzão, Deus faz a tua vontade, né? E na faculdade, 4 anos de faculdade, não falei de Jesus para ninguém. E tinha uma pessoa lá que eu falava assim, cara, esse cara já está no inferno. A vida do cara era terrível. Você passava pela rodinha que ele estava conversando assim, você fala, meu Deus do céu. Tinha pecado que eu nem conhecia que existia. E que ele fazia. Eu falei, gente, esse cara está perdido. Mas eu nunca falei do amor de Deus para ele. A gente se mudou para Curitiba, a gente veio para cá, tal, o tempo passou. E na rede social... E Deus inquietando meu coração, que eu precisava falar do amor de Deus para ele. E eu não falei porque eu achava que o cara não tinha salvação. A gente veio para cá e eu descobri pelas redes sociais, descobri ele lá, eu nem tinha, daí a gente começou a conversar. E ele falou, Éder, eu me converti. Eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu estou isso. Naquele momento, Deus falou no meu coração, de uma forma muito clara,
que foi assim: Éder, você não falou. Eu tive que levantar outro para falar. Você não acreditou que eu poderia mudar a vida dele. Eu levantei outro que falou. E hoje ele está aqui. Queridos, Deus fala, só que muitas vezes a gente não quer ouvir. Ou a gente se faz de, não é para mim não. Talvez agora você está lembrando de alguém que você trabalha, no teu trabalho, na escola, na faculdade, sei lá, e que você nunca compartilhou do amor de Deus. E talvez você esteja esperando Deus se materializar do teu lado e falar assim: vai lá, está aqui o poder, vai lá falar. Tem gente precisando ouvir. E você não precisa ir muito longe. Amanhã pode ser tarde. A obra de Cristo, querido. Deus pode te levantar para você ir para a África, falar de Jesus lá, ou para a Europa, né? Que agora. Mas a obra de Cristo hoje para você é na tua vizinhança. A obra de Cristo hoje para você é lá onde você estuda, é onde você trabalha. É lá que Deus está falando assim, ó, vai, fala. Eu quero cumprir a minha vontade na vida dessa pessoa. E eu estou te dando essa oportunidade de participar da minha obra na vida dessa pessoa. É lá. E a gente está esperando o quê? Ouvir, querido. A nossa primeira atitude é ouvir. A segunda atitude é fazer. A gente ouve, depois a gente precisa fazer. Em Marcos, no capítulo 3, 33 a 35, se você quiser abrir, mas eu posso ler aqui. Marcos 3, 33. Fala assim: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a minha vontade é meu irmão e a minha irmã. Você se diz família de Deus? Tem feito a vontade dele? A minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Querido, a obra é dele e não nossa. E uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é a seguinte: existe uma grande diferença, e aqui é um detalhe, em fazer coisas para Deus e fazer coisas com Deus. Tem muita gente dentro da igreja fazendo coisas para Deus. Fazendo muita coisa para Deus. Fazendo coisas. E vive naquele ativismo de fazendo coisas para Deus. Deus, estou fazendo a tua obra. Estou fazendo a tua obra. Só que a obra, querido, é dele, não é nossa. Ele está muito mais preocupado em fazer diferença na vida das pessoas do que nós mesmos, sabia? Nós somos seletivos, nós escolhemos com quem a gente quer sentar do lado na igreja, né? Aí tem aquele irmãozinho que é difícil o relacionamento. Ah, ele sentou lá naquele lado, deixa eu sentar desse lado aqui. Já viram isso ou não? Ai, aquele irmãozinho fala demais. Ai, meu Deus. Eu estou falando irmão, né? Mas às vezes pessoas que nem professam a mesma fé, assim, você fala: não, aquele cara é muito chato, eu não quero. Antes de casar, e até depois um pouquinho, eu tinha uma dificuldade muito grande para me relacionar com pessoas que não eram cristãs. Se você vê, você não vai ver, tá? Mas se você ver a filmagem do meu casamento, era assim: luz, trevas. Trevas eram os amigos da Pri. Luz era só os meus convidados. Era tudo gente da igreja, tudo santo, assim. Ó.
Eu? Não. Sabe aquele versículo? Você não se assenta à roda dos escarnecedores. Não vou. Aí a gente chega em Curitiba aqui, o Reinaldo, eu quero vocês se relacionando com o não crente. Vamos fazer alguma coisa? Tem festa, tem que ter não crente no meio. Eu falei, Jesus, errei a igreja. O que é isso? Gente, nós somos seletivos e Deus está falando assim, me ouve e faz o que eu estou mandando. E muitas vezes a gente não quer ouvir a Deus, sabe por quê? Porque a gente sabe que Deus vai falar aquilo que a gente não quer ouvir. Ele vai mandar você se relacionar com aquelas pessoas que a gente não quer se relacionar. Ele vai falar, você vai falar de Jesus para fulano, e você fala, mas eu não quero falar para fulano. Ele vai falar. E se você não falar, ele vai levantar outro. Deus não vai ficar tristezinho, falar, que pena, ele não foi, vai para o inferno. Deus vai levantar outro, querido. Ele não precisa de você, mas Ele quer te dar a oportunidade de participar. Ele quer te dar a oportunidade. A gente quer pensar muito no futuro e esquece do agora. A gente não se importa com o agora. Há muito tempo Deus vem realizando a sua obra. E você não é, como eu já falei, você não é a peça-chave que vai consumar a obra de Deus. Não é. Se Ele precisar te trocar, Ele vai trocar. Ele vai pegar alguém que ouve, que tem o coração nele. Deus, Ele quer te incluir no processo, nesse projeto dele. Antes de continuar, eu quero passar um vídeo. Talvez você já assistiu esse vídeo, tá? Ele não é novo, mas eu queria que você refletisse. Ele está legendado, tá? Mas é fácil. Eu queria que você compreendesse um pouquinho do que vai passar aqui. Depois a gente fala mais um pouquinho. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship.
only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Você está fazendo coisas para Deus? Ou você está fazendo com Ele? Quando você faz com Ele, você faz aquilo que Ele chamou para você fazer. Talvez a sua parcela nesse projeto de Deus seja bem pequenininho, como dessa mulher. Ela foi chamada para criar, para ser mãe de 3 filhos. E os filhos impactaram o mundo. Para que você foi chamada a fazer? Ela ouviu a voz e fez a vontade. Você tem ouvido a voz de Deus? Para que Deus te chamou? Filipenses, capítulo 4, de 5 a 9. E aqui a gente vai entrar para a terceira atitude. Filipenses 4. A partir do verso 4, tá? Diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Terceira atitude é descansar nele. No texto que a gente leu no início, fala que depois de tudo aquilo, Jesus saiu e ficou numa região. Simplesmente isso. Ele saiu. Não fala o que Jesus foi fazer lá. Simplesmente foi e ficou lá. Quem sabe esperando a próxima ordem de Deus, agora você vai fazer isso. A obra, como eu falei, é de Deus, o propósito é dele, o nosso papel é simplesmente obedecer, fazer a vontade dele, cumprir e descansar no Senhor. Ah, mas fulano não se converteu, eu tenho que falar de Jesus para ele, a obra é dele. A obra dele não é sua. Não é de tanto você ficar falando que a pessoa se converte. A obra é de Deus. Vamos parar de fazer coisas para Deus e vamos falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida
hoje. Antes de pensar naquilo que você vai fazer no teu dia a dia, ora e fala: Deus, eu acordei, obrigado. Agora o que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu fale para alguém? Me mostra. Porque o Senhor já está fazendo a obra. Eu não vou iniciar nada. Eu simplesmente vou entrar no processo e vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A gente tem que ser instrumento nas mãos de Deus. E aí, qual o propósito de Deus para você? Deus te chamou para quê? Para ser pastor? Para ser ministro de louvor? Missionário? Ou quem sabe Ele te chamou para ser dona de casa? Militar? Contadores? Tem umas contadoras aqui. Para que Deus te chamou? Pedreiro? Confeiteiro, né, Márcia? Para que Deus chamou você para fazer? Não se preocupe com o resultado, não se preocupe com o final, se preocupe com o agora, com o percorrer da caminhada. Se preocupe com a sua caminhada com Deus e desfruta daquilo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida para a glória dEle. Para a glória dEle. Você está se preocupando com o final, mas você não sabe nem se você chegar naquele final. Quanto tempo de vida eu e você nós temos? Você está preocupado lá com o final da tua faculdade, você está preocupado lá com o emprego que você vai começar daqui 2 meses. E Deus está olhando e fala assim: que bobagem, você vai viver mais uma semana só? Qual o propósito? Quando a gente entende o propósito de Deus, a gente quer viver todo dia o propósito dele. Porque é todo dia que ele vai fazer em você e através de você. Achou que eu ia pregar hoje à noite falando: Deus te chamou, Cláudio, para fazer isso, 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 isso. Não. Mas a palavra de Deus para você hoje é: me busque, me ouça. Você não está me ouvindo? Abre esses ouvidos para me ouvir. Porque eu tenho que te revelar aquilo que eu separei para você fazer. Deus te deu dons e talentos, querido, porque Ele tem um propósito para você. Sabia disso? Ah, mas eu não sei o que Deus deu para mim. Eu não sei o que faz. Deus te deu. Deus quer fazer uma obra através da tua vida, querido. Você não está plantado ali no bairro que você está à toa, não. No apartamento que você mora, onde você não está ali por acaso, não. Deus tem um propósito para a tua vida, querido. Abra os teus olhos. Não fica fora disso, não. Abre teu coração e fala: Deus, eu quero participar disso todo dia. Todo momento. E querido, eu estou falando isso para mim também. Porque eu preciso crescer muito também. Eu preciso me desenvolver muito também. Então, querido, não importa o que você é, se você estiver no centro da vontade de Deus. Não importa o que você faz, se você estiver no centro da vontade de Deus. Ele vai te usar. Ele quer te usar. Ele não precisa, mas Ele quer. Qual o chamado de Deus para a tua vida? Vamos relembrar? Para cumprir a vontade de Deus, primeiro a gente precisa o quê? Ouvir a sua voz. A voz de Deus. Que muitas vezes a gente está ouvindo a voz do nosso coração. A maioria das vezes a gente ouve a voz do nosso coração. E o nosso coração é enganoso. O nosso coração é seletivo. A segunda atitude: fazer coisas para Deus? Não. Pedindo ajuda dEle.
a obra dele. E por fim, descansar em Deus e esperar o novo comando. Cumpriu o seu propósito para hoje? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais para a tua vida. Abra o teu coração, querido. Os resultados eles vão vir pela mão de Deus, não pela tua, não pelo teu esforço. No tempo dele, do jeito dele. A eternidade ela é muito grande. Por isso a gente não pode esquecer o hoje. Não esquece o hoje, não. Do agora. Daquilo que Deus quer de você. Vamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus. E as outras coisas, como diz no texto, vão ser acrescentadas. Importa fazer a vontade de Deus. Da tua vida, querido, Ele vai cuidar. Do teu sustento, Deus vai cuidar. Do teu dia a dia. Lembra do testemunho do Ismael semana passada? Ele falando que não falta nada para ele em todo esse processo que ele estava vivendo. Qual que era a preocupação do Ismael? Buscar a Deus. Ah, mas e as coisas? Ele não está trabalhando, precisa comprar comida, não é verdade, Ismael? Precisa pagar as contas. Ele não poderia se voltar para isso e falar, não, eu preciso lutar para poder pagar as contas. Não, a preocupação dele era o quê? Buscar a presença de Deus. O resto Deus acrescenta, o resto Deus faz. O resto Deus faz acontecer e traz à existência o que não existe, querido. 3 atitudes para você buscar conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Ouça, faça e descanse. Vamos ficar em pé? Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelos desafios, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha trazer ao nosso coração todos os dias, Deus, o propósito que o Senhor tem, o propósito diário para cada um de nós, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, cala toda voz que não seja tua, Senhor. Que a gente possa ter o coração sensível, Deus, para ouvir a tua voz. Deus, não queremos agir por nós mesmos, fazer aquilo que a gente quer fazer, Deus, mas nós queremos ouvir a tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus. O Senhor tem um propósito e a tua obra já está sendo feita e o Senhor quer nos incluir nesse processo, Deus. Pai, em nome de Jesus, fala com cada um aqui nessa noite, Deus, a começar pela minha vida. Fala com cada um aqui, Deus, e nos ensina, Deus. Nos ensina, nos dá sensibilidade do Espírito para ouvir a tua voz e identificar o Senhor falando, Deus. Que a gente não seja teimoso, seletivo, desobediente, Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos estar no centro da tua vontade. Por isso, Deus, nos faça entender o propósito para cada um aqui, Deus. Confirma, Deus, o chamado em cada um aqui, Deus. E que nós possamos, a partir de hoje, não de amanhã, a partir de hoje, mudar as nossas atitudes e estar certo de que o Senhor tem um propósito e Ele vai se cumprir. Não pelo nosso mérito, mas porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso para usar pessoas como nós, imperfeitas como nós, pecadores como nós, para cumprir o propósito, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, porque eu sei, Deus, que ela não volta vazia. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Pode sentar, querido.